Olá, querido amigo, querido aluno do nosso curso de naturopatia, bem-vindo ao nosso curso de naturopatia, bem-vinda à aula de encerramento, bem-vinda, bem-vindo. Nós vamos fazer uma aula hoje especial para você começar 2026 muito bem, melhorar a sua energia, melhorar as suas questões energéticas, fazer os seus novos votos para o ano novo, enfim, encerrar o ano de 2025, que para mim foi maravilhoso, espero que para você também tenha sido, com chave de ouro. Então, nós chamamos aqui hoje o terapeuta e radiestesista Igor Visioli, que nós vamos complementar junto uma aula hoje, né? Nós vamos fazer uma aula junto hoje a respeito de alguns assuntos. E eu já vou começar passando a palavra para ele, para que ele se apresente e comece falando um pouco para a gente aí do que ele trouxe de conteúdo para hoje. Igor, bem-vindo e um bom dia. Olá a todos e a todas, bom dia, boa tarde. Eu me chamo Igor, sou reikiano desde 2018 e posteriormente entrei nessa jornada, 2017. Entrei nessa jornada desde de sempre e comecei a me encontrar nessa área. Né, recentemente fiz um curso de radiestesia um pouco diferente, então aqui o ano passado a gente até trouxe, né, Gui, essa aula um pouquinho mais prática, e agora a gente vai trazer mais informações e uns símbolos mais simples de ser usado e de forma mais prática. Eu acho que a radiestesia ela é muito prática, é muito simultânea, e eu acho que todo mundo tem que entender um pouquinho. A gente já pode começar, Gui, ou você quer falar alguma coisa? Podemos começar, Igor, já pode começar. Os slides já estão na tela e já estão aparecendo para todos. Tá bom, então a gente vai começar ali o que é a radiestesia e o que é radiônica, né? Porque um a gente usa o símbolo e os outros a gente usa mais o pêndulo, né? A radiestesia é a arte de sentir e mediar energias. O termo vem de rádios, né? Radiação e arthritis, não sei nem falar isso, sensibilidade. Usamos instrumentos como o pêndulo para detectar vibrações que nossos sentimentos físicos não percebem. Isso é radiestesia, que é aquilo que a gente já aprendeu aqui no curso, que é aquilo que a gente pega o pêndulo, vamos perguntar para a planta, perguntar para alimentos, perguntar da saúde. É aquela coisa que todo mundo já conhece aqui no curso. Se não conhece, a gente vai também tá aqui uma introdução, né? A radiônica é a capacidade de medir e manipular energias à distância através de aparelhos gráficos, né, geométricos, que é aqueles símbolos que a gente tanto usa, né, Gui? A gente usou o ano passado, vai usar esse ano de novo, e aqui, né? Então, só para salientar aqui embaixo, né, aparece a informação, o foco da nossa aula é limpar o que passou e programar o campo energético para 2026 próspero e saudável, né? Obviamente, falando esses símbolos, vocês podem usar ao longo do ano, ao longo do mês, da semana, quem trabalha com público, ou quem simplesmente está precisando daqueles símbolos, mas aqui a gente está focando um pouquinho no final do ano, né, Gui? Hoje é dia 29, né? Daqui a pouco já vira ali o ano, um novo começo para todos nós, né? Então acho que até adentra isso que possivelmente todo mundo está vendo aí no TikTok, no Instagram da vida, que o ano já começou, né? Tudo bem, vai virar no dia 31, mas há alguns pontos que a gente pode mudar entre a gente mesmo a partir de agora. Não esperar, sei lá, começar a dieta no dia 1º de janeiro, né? Começar a academia dia 5, que é isso que a gente já tá vendo ali também nas redes sociais. É ver que algumas coisas a gente pode fazer agora, né? No hoje. Então, os símbolos vão ajudar bastante. Então, a gente trouxe aqui a história do pêndulo, né? Que aqui, se você quiser falar mais sobre ele, Gui, pode pegar essa parte para você, se apropriar, mas acho que também tá para deixar para os alunos verem depois e a gente ir para uma aula mais prática, né, que o pêndulo, ele vem da sua antiguidade há mais de 4.000 anos, né, na Idade Média, no século XX, né, até ali na Revolução Industrial, ele aparece um pouquinho, muito, né, para as pessoas achando, encontrando água, enfim, ela vem muito para essa parte até mesmo da engenharia. Então, a radiestesia nada mais é do que tudo, né? Então, não é só a gente que é considerado bruxo ou pessoas que acreditam no além, mas simplesmente em tudo. Aqui, eu já deixei bem aqui, ó, a forma que ele usa. Então, por exemplo, quem não tem um pêndulo, Gui, não sei se você acha melhor parar de projetar e a gente mostrar os nossos pêndulos rapidinho, ou... Pode ser sim, vamos parar de projetar e a gente já mostra. O meu tá aqui na minha mão já, ó. Tá, Eu tá vou parar pronto para aqui, uso aqui. eu vou voltar para mim aqui. E aquilo, a gente tem inúmeros pêndulos, né, Guilherme? Qual que você tem aí hoje? Eu tenho aqui, ó, eu tenho um pêndulo de ametista,
egípcio É. para apresentar hoje, que é o que eu estou usando para fazer as minhas radiestesias tradicionais. Aqui, O meu também é, só que o seu ainda consegue ser um quartzo rosa. O meu acho que é só um cristal mesmo, ó. Acho que o meu Ah, tá, então. é um quartzo rosa. Aí aqui a gente tem aquele Sturganite, que aqui a gente começa na nossa ancestralidade lá com o Ticão, né? É um pêndulo que ele tem orcanite dentro dele, né? Ou seja, ele tem cobre, ele tem alguns cristais dentro dele, ele é transparente. E o que eu mais gosto de usar para o trabalho rachesdésico é o de madeira, que é esse aqui, Gui. Aqui a corda tá muito grande, porque eu gosto de corda grande. Então, esse de madeira, para mim, é o que mais funciona. Porque esses daqui, gente, ele cai, você encosta na mesa, ele quebra muito rápido. E você vai ter uma constância de comprar o pêndulo. Então, aqui são alguns dos processos que a gente usa. Eu, particularmente, insisto em falar que eu amo de madeira. Há alguns terapeutas que vão falar que, mas sou de madeira, a energia vai ficar ali dentro, vai ficar guardada. E não, gente, porque a gente usa inúmeros elementos, por exemplo, cobre na mesa, quando a gente vai fazer algum trabalho, a gente usa cobre, cristal, tem símbolos para limpeza. Então, assim, o de madeira, para mim, eu gosto. E quando eu vejo que ele tá um pouquinho estranho, que ele não consegue fazer o trabalho dele, a gente tá lavado ali com anil, coloca no sol, deixa pegar um contato com a natureza, que ele volta a se estruturar. Então, Exatamente. aqui. Só para mostrar aqui, eu me confundi nas pedras, agora que eu estou com o pêndulo de ametista na mão. O egípcio é de quartzo rosa e o de ametista está aqui, ó. Eu tenho dois formatos também. Talvez você tenha, né? O Igor prefere trabalhar com de madeira. Eu prefiro os de pedra por causa da questão energética, para mim é melhor. Mas aí cada um escolhe o que é melhor. Desculpa. E aqui, eu coloquei aqui nesse próprio slide, para quem não conhece um pouquinho sobre a radiestesia, como que ele funciona. A gente vai pegar o pêndulo, né, vocês aí pegarão o pêndulo, encontrarão o seu ponto de equilíbrio, que é aqui em algumas partes, e aí você vai girar no sentido horário, e vai falar para ele, e literalmente forçar ele, qualquer coisa pode balançar, balança mesmo. E vão balançar falando que, isso aqui é afirmação, tudo que é positivo, tudo que é confirmação, você vai girar sentido horário, você vai decretando isso com ele, vai orientando ele nisso. Se quiser desenhar no papel para ele fazer o círculo bonitinho, que nem tá aqui, também pode ser. Então, é o horário e o vertical. Há quem prefere ir para frente e para trás, que é esse movimento, então isso aqui é um sim, isto aqui é um não. Né? Eu, particularmente, já prefiro o sentido horário e anti-horário, porque às vezes, que não sei se você sente, que às vezes ele tá uma bugada, que a energia tá tão tensa que ele não consegue reconhecer. Então, às vezes, ele tá aquela dificuldade. Então, se ele for só para frente e para trás, eu acho muito xoxo. Então, eu particularmente gosto que ele faça o sentido horário e anti-horário, porque às vezes ele começa no sentido e aí, opa, ele vai para outro. Então, eu particularmente gosto de trabalhar dessa forma. Eu acho interessante a gente usar o pêndulo no sentido horário e anti-horário, justamente para ele evitar a absorção energética errada, né? Quando a gente usa ele no sentido horizontal e no sentido vertical, pode ser que ele absorva energia errada ou até queira rodar, né? Então, sempre usando o pêndulo no sentido circular, ele capta melhor a energia do que você está fazendo. Sim, então é isso, gente. Quem tiver dúvida depois pode chamar, mas é super prático, ele não tem muita dificuldade. Tanto que acho que esse desenho aqui desse pêndulo, Gui, acho que é aquele de inox, que eu também não citei, mas tem pêndulo de inox também, ou de chumbo, enfim, eu particularmente ainda não tenho, mas como eu falei, eu prefiro ter esses de cristais para alguns equilíbrios, né? Por exemplo, quando esses chips, o seu aí, que é de quartzo rosa, é bom para trabalho quando a pessoa está precisando, né, de afeto, de carinho, ou com, né, algum grau ali de depressão, então é bom. Então cada cor também vai ter essa simbologia, né, enfim. Mas como eu falei, eu trabalho raramente com eles, mas eu prefiro muito de madeira, porque não quebra, gente. E às vezes você está fazendo uma mesa, por exemplo, floral de bar, a gente tem 47 florais para perguntar um por um. Então, quando vão anotar, você tem que colocar na mesa. Na hora que coloca na mesa, isso quebra. Então, eu particularmente prefiro de madeira. Então, aqui a gente já começa com alguns símbolos que é para usar. Como eu falei, é bom, a gente está focando aqui no Réveillon, porém, é bom você usar o tempo todo, né? Por exemplo, o escape.
né, que é conhecido como André Philip, ou você acha mesmo como escape. Né, ele é um símbolo que neutraliza energias telúricas negativas, limpa a memória de ambientes ou objetos. É meu celular, é meu coisa que tá fazendo barulho para vocês, né, gente? Desculpa. Como usar na virada, né? Coloque o nome dos moradores da casa no centro do gráfico para neutralizar influências negativas acumuladas do ano que termina. Então, Gui, eu tô aparecendo por aí, né? Que eu não tô me vendo, mas tô aparecendo. Tá aparecendo e não tá fazendo nenhum barulho extra, não, só a sua voz. Ah, não, é por causa que tá o somzinho aqui do WhatsApp. É, então, vocês pegarão um papel redondo, não precisa ser muito grande, papelzinho redondo, que coloque o nome de cada pessoa, nome completo de padismo, não nome de casamento, né? Não, é só o nome de padismo, e colocar embaixo dia, mês e ano, né? Por exemplo, o meu é 7/7/96. Então, eu coloco Igor Visioli, 7/7/96. O papel tem que ser redondo e a gente sempre sugere usar lápis, por conta do grafite. Se você quiser explicar o grafite, que pode falar. Não, pode continuar. Até um outro ponto que eu acho que é válido a gente falar para todo mundo é que esse símbolo é bom a gente ter no celular, por exemplo, ou coisas energéticas, coisas que tenham eletricidade de fato. Aqui eu nem vou parar de projetar minha tela, mas eu estou pequenininho por aqui, mas a gente tem esse símbolo bem pequenininho aqui que é o André Philip, que esse aqui é de cobre. Esse eu gosto de deixar no celular. Não sei se todo mundo tem, mas é uma coisa que todo mundo tem que ter, sinceramente, esse símbolo. E também tem, por aí a gente encontra esse de papel, que aqui é um plástico, então a gente corta ele e coloca como adesivo. Por exemplo, a gente está usando smartwatch, então aqui embaixo dele também já tem esse símbolo também para proteger da energia que ele passa para o corpo ou vice-versa. Na Oi, Igor, e sequência, só uma dúvida. Esse oi. gráfico de André Felipe, ele é bem parecido com o escape, né? E a gente coloca onde no celular esse gráfico? Então, eu vou parar de projetar, que aí a gente mostra aqui. Se quer coisa, você também mostra o seu, eu mostro o meu. O André Felipe, aqui é meu celular, e aí dentro da minha capinha tem algumas muambas, mas não são cartões, como pessoas jovens têm. É o celular, e aqui é o símbolo, tá vendo? Ele tá solto, porque ele não é de colinha, então eu deixo assim. E aqui já tem um outro símbolo também, que é da prosperidade, que é o turbilhão, que eu acho que eu não coloquei na aula, mas é bom vocês verem para aprenderem. O símbolo do André Felipe, aí na hora que eu vou mostrar para vocês lá, ele tem um Y. Então esse símbolo tem que ficar sempre para cima. Então você coloca assim na cabine do celular, coloca assim, e aí só coloca o celular. E ele faz uma proteção muito boa. Então, por exemplo, sei lá, roubo, talvez, é uma proteção para roubo, é uma proteção energética, uma proteção até mesmo a energia que o celular emana, né? A que a gente sabe que o celular emana radiação, então ele tá aquela segurada. Tem aquele pêndulo, aquele. Não é um pêndulo, mas aquele medidor de energia também. Como que é o nome, Guilherme? Eu até trouxe na outra aula, só que nessa aula eu não trouxe. Que é aquele ferrinho que ele separa quando tem energia. Não, quando tem energia positiva, ele afasta, e quando tem energia negativa, ele cruza. Como que é o nome Nossa, esse, daquilo? peraí que eu vou lembrar o nome. É o teste. Eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco e falo. Enfim, aí tem esse teste. Então, a gente fez um teste no curso de que as pessoas que não tinham esse símbolo, esse teste ele cruza. Dual Rod aqui, o pessoal tá falando. A Raquel, Ronaldo, esse aí, Ronaldo. Isso, Obrigado, dual gente. rod, exatamente. E aí ele faz aquele cruzamento. Então, quando você coloca o símbolo do André Felipe, não. E é uma coisa que eu senti, por exemplo, aqui no meu monitor tem, no meu computador tem, não de cobre, porque de fato fica um pouco inacessível, é muito caro. Não que é muito caro, mas para ter em tudo, é R$ 15, R$ 20 você compra até na Shopee, mas não tá para colocar em tudo. Eu prefiro colocar esse daqui nos aparelhos, então tem tudo, desde roteador, por exemplo, ai meu Deus, esse smartwatch, ele tem em tudo aqui. E aqui é o Y, mas aqui não tem o Y nesse símbolo. Depois eu mando para vocês no WhatsApp. O próximo símbolo, porque a gente vai ter muitos símbolos, então eu vou tentar dar uma acelerada aqui. É a saúde e Tá projetando? Não. Não, a tela tá escura agora. Peraí. Peraí. Agora foi. Isso, agora sim.
Então aqui a gente tem o símbolo de saúde, equilíbrio e energia, né? Físico. Então a mesma coisa, a gente pode colocar o nome das pessoas no papel, né, circular, com lápis, colocar em cima, e deixar dentro de uma caixinha, que seja, mas pode deixar, mas também eu vou falar isso, mas no final da aula eu vou dar um jeito mais simples para a gente fazer a mesa radiônica, para vocês verem que não é tão trabalhoso. Então, esse símbolo atua na restauração do corpo físico, aumenta a energia, né, e a energia vital e auxilia na recuperação de doenças. Aqui ficou errado, ficou tópico. E aqui tem uma dica prática também. Se você não quiser colocar o nome, você pode colocar um copo d'água em cima, sobre o gráfico, por 30 minutos e beba em jejum. Ou seja, eu, às vezes, quando eu tô muito. Não quando eu tô muito doente, mas quando eu tô doente, eu coloco a água à noite, uma garrafinha de água, e aí eu vou tomando durante o dia, no dia seguinte, né? Porque a gente acaba fazendo tratamento com essa água. Mas aqui, reitero, como é focado para a virada do ano, é bom colocar ali no dia 1º para mudar um pouquinho a energia para 2026. Aqui a gente tem a prosperidade, o fluxo financeiro, né, o turbilhão, esse símbolo é conhecido como turbilhão, é praticamente aquele que está no meu celular, só que um outro diferente, né, a função acelera o processo, te ganha material e ajuda na concretização de objetos financeiros, né, então a mesma coisa, por exemplo, se você está querendo subir de cargo, ou se você está querendo empreender, ou se você está precisando de um auxílio financeiro nesse 2026, ou não só em 2026, ou em algum momento, é bom você colocar também ali seu nome e ajuda bastante. Né? Na virada, escreva seu objetivo financeiro de forma clara. Aqui tem um exemplo, né? Aumento de renda, como eu falei, venda de imóvel, compra de imóvel, enfim. Em um papel e coloque no centro do turbilhão. Harmonia e abertura de caminhos. Peraí. Putz, impregnador, por incrível que pareça. Ele vai ajudar no quê? Esse símbolo, o ano passado a gente trouxe ele, por isso que eu tô falando, os símbolos podem ser usados em vários momentos. O ano passado a gente trouxe esse símbolo que, como forma de despregnador, ou seja, eu coloco atrás da porta do banheiro, ou coloco quando a energia está muito tensa, sabe? Eu coloco nesses lugares quando está ruim. Mas aqui, como é para abertura de caminho, a gente quer limpar essa energia para a energia mudar. Né? Então, a função limpa as camadas sutis e bloqueios emocionais e espirituais que impedem o avanço, que é isso que a gente falou no começo da aula. Né? Não importa, não vai mudar muito o ano ser 2026 se a gente continuar com os mesmos bloqueios, medos, anseios, raivas, enfim. Não vai adiantar mudar o ano e a gente colocar a culpa no ano, sendo que a responsabilidade não é essa coisa de coaching ou de mindset, mas de fato é nossa. Né? Então, a mentalização usa esse símbolo para destravar projetos que ficaram parados no ano anterior. Então, o que vocês planejaram que não foram feitos? Sei lá, uma academia, uma dieta, uma promessa, ou até mesmo uma mudança de vida, uma mudança de hábito muito sutil. Então, aqui é importante também essa dinâmica. Reitero, a gente usa muito esse símbolo para desbloqueio energético, de limpeza de ambiente, mas aqui também para emocional. O Tekakono, ele é um símbolo muito fácil, eu acho que ele deveria ter sido o primeiro. Né? Na radiestesia comum, aqui eu não estou aqui com a mesa, a gente coloca o testemunho, que é o nome do consulente, aqui dentro. Né? A gente pega um pedaço de papel, o nome escrito por lápis, e coloca ali dentro, um cristal em cima, e aí a gente faz essa conexão, né, Gui? Isso a gente já aprendeu também há muito tempo atrás. Para quem não conhece, é assim que funciona esse símbolo. Então, se a gente for fazer um mapeamento, é para colocar ali. Porém, ele também é um número de decreto. Eu fiquei muito surpreso com isso, porque esse último curso que eu fiz, a professora até falou que, por exemplo, se a gente tem algum remédio que faça mal, que a gente tem efeito colateral, a gente pode colocar esse símbolo no fundo da caixa, ou seja, imprime um papel A4 mesmo, coloca numa caixa de remédio, coloque os remédios lá dentro, e ali os remédios que têm efeito colaterais, esses remédios de farmácia, eles vão não ter mais. Né? Então, é um símbolo que eu não tinha essa ciência dele, que ele é muito amplo, né? E aí a gente fala
o porquê que ele é indisponível, é indispensável para o testemunho. Né? O papel escrito à mão carrega impregnações, o estresse de quem escreveu, a energia do ambiente ou até a dúvida sobre o pedido. Se usar esse papel direto no gráfico de envio, você estará enviando também essas energias negativas. Então, por isso que eu falo, cuidado com o que a gente emana, né? Às vezes a pessoa está muito caótica, então a gente quer colocar ela numa mesa, ou quer fazer algum tratamento, por exemplo, esses símbolos que a gente está disponibilizando também, vocês podem pegar, começar com esse, e aí vocês ativarem os outros. Por exemplo, a pessoa está não vou falar depressiva, ou até mesmo depressiva, ou tá descrente, ou tá com a energia muito lá embaixo. Então, obviamente, falando, a gente vai começar com o quê? Com o símbolo da fidelidade. Então, coloco o nome ali em cima, e aí eu vou ensinar vocês a como colocarem um pêndulo, e aí vocês vão fazer aquele sentido horário e ativar aquele símbolo. Na sequência, aí aqui a gente já vem para a prática, né? Como ativar o testemunho. Escreva o nome completo, como eu falei, o dia, mês e ano. É sempre, aqui eu não coloquei, mas é sempre com lápis. Pode ser caneta quando não tiver um lápis? Pode ser, mas sempre preferencialmente lápis. Deixe o papel em alguns minutos no gráfico. Não sei falar esse símbolo. Eu falo qualquer outro nome, mas eu não consigo falar. É Tekakono. Isso, né? decágono. E limpe e potencialize o pedido. Aqui vai um truque, gente. Há terapeutas e de forma a mesa radiônica, ela há muito tempo tinha tratamentos que tinha que ficar 21 dias naquele mesmo símbolo, ou até mais. Só que aí, com o processo, né, com a evolução, esses símbolos você consegue emanar uma energia boa, por exemplo, um reiki, ou até mesmo mestres ascensionados, enfim, os arcturianos, outras energias, e passei aquele símbolo, você mexer naquela mesa, sei lá, por 20, 30, uma hora, e ali você fala, estou fechando essa mesa vai ficar ativa por um tanto tempo, que a gente também vai ensinar agora, e você limpar aquela mesa. Limpar, como que eu falo? É tirar os papéis, guardar esses testemunhos em algum lugar que você depois vai colocar fogo, que é o certo, não jogar o papel no lixo, é você colocar fogo em algum ritual, ou até mesmo você agradecendo para o universo. Enfim, aí a gente vai chegar nessa parte daqui a pouco, mas é só para falar um pouquinho. A montagem, coloca o testemunho no centro do gráfico escolhido, que é isso que eu acabei de falar, por um exemplo. A gente está falando sobre outra vitalidade. Então, você vai colocar o nome ali em cima, você vai pegar o pêndulo e vai ativar aquele símbolo, que é super simples. Você vai colocar e ele vai girar naturalmente. Então, ele gira naturalmente em sentido horário, sempre para ativar, para decretar coisa boa, é sentido horário. Um símbolo que a gente vai falar daqui a pouco é o antimagia. A mesma coisa, antimagia, eu quero coisas boas. Então, se a pessoa fez algum trabalho religioso, eu quero limpar. Então, vou limpar, sempre horário. Raramente anti-horário, principalmente no símbolo de antimagia, quando realmente está muito, né, difícil. E aqui o pêndulo, se souber girar, tire o pêndulo sobre o gráfico no sentido horário para ativar a energia. Então, tudo que eu falei está aqui escrito, para quem tiver dúvida futuramente. Aqui é o relógio, que aqui é o grande segredo do mestre, Gui, da radiestesia e da mesa radiônica. Como eu falei anteriormente, na ancestralidade, você tinha que deixar os símbolos ali ativos. Uma vez ou outra até eu gosto de deixar. Quando a pessoa está muito caótica, eu deixo 1 dia, 2 dias ali no símbolo, mas não é sempre. O que acontece? A gente tem que saber o tratamento para aquela pessoa. Por exemplo, recentemente eu fiz para membro Guilherme de Prosperidade e uma limpeza de antimagia. Foi o quê? 3 dias que a mesa pediu. Então, como vocês vão fazer? Vocês vão imprimir essa folha, aí tá vendo ali as semanas ou dias, o dia vai do dia 1 até o dia 31. Você vai colocar o pêndulo bem nessa parte aqui, em cima, né, a mesa em algum lugar consolidado, você vai colocar o pêndulo assim, a mão flutuante, o pêndulo bem nessa região e vai simplesmente fazer a pergunta: quantos dias a mesa vai ficar ativa? Acaso essa mesa vai ficar 30 dias, então o pêndulo vai vir em linha reta para cá. Aí você vai parar e vai perguntar, por exemplo, se você vai ficar no 29 ou 31, aí você vai parar, 29 dias? Aí o pêndulo vai responder sim ou não. Provavelmente não, vai ser 30.
Ou, por exemplo, quando cai aqui muito assim, eu até fiquei abismado. Pô, só 2 dias de mesa? Eu tive um trabalhão para montar uma mesa para ficar 2 dias ativas? E sim, é literalmente isso. Então, cada trabalho vai ter a sua denominação. Aí aqui, eu trouxe esses daqui, e acho que mais para você, para fazer até um resumão do ano, de uma forma na radiestesia. Por exemplo, a seleção simplificada. A pessoa tem algum problema, seja de saúde, por exemplo, problema respiratório, que tá hoje, a gente sabe que está crescendo muito por conta do tempo seco aqui no Sudeste. Então, o problema respiratório, porque de fato é por conta do tempo seco, ou, por exemplo, a pessoa já tem uma bronquite existente, um problema respiratório, e o que que isso é? É uma coisa que precisa de um tratamento, é uma coisa que talvez seja uma alergia, né? Como a gente aprendeu ao longo do curso, o leite é inflamatório, o glúten ajuda ali pouca coisa também, né, nessas doenças respiratórias. Estou falando pouca coisa para a gente não ser banido aqui do YouTube, porque a gente sabe que são alimentos alérgicos, né? Então aqui também é a mesma coisa. Então, por exemplo, se a pessoa tiver alguma condição, vocês vão aqui colocar nessa parte e aí o pêndulo vai responder. O outro slide, eu já trouxe alguns outros símbolos que eu também acho importante, né? Que é o Yeshua, que é o símbolo de Jesus, de fato. Aqui eu coloquei o significado, mas aqui eu gosto de deixar sempre perto da energia da casa, sabe, Gui? Também na mesa tem ele, a gente também coloca ele quase todas as vezes, porque às vezes a pessoa precisa mesmo dessa energia, que é uma proteção espiritual. Tem o anti-magia, que eu tanto falei, que por mais que algumas pessoas fiquem assustadas, tipo, ai meu Deus, as pessoas estão fazendo magia para mim, mas é aquilo, é decreto. Talvez a pessoa não tenha feito um trabalho, mas tenha feito algum decreto na sua vida, né? E aí, involuntariamente, entra no seu campo plasmático, etérico, e acaba, né, acontecendo situações ruins na sua vida. Seja até mesmo uma simples gripe, por conta desse rompimento, desse campo plasmático. E o trígono, que é aquele com os 9 símbolos, e dentro dele o trígono que também serve para proteger, né, qualquer influência externa, seja ela espiritual, mental ou física, né? E aqui, eu acho que acabou. Acabou. Pronto. Ah, então, são todos os gráficos que vão ajudar a gente a começar 2026 daquele jeito, com tudo, né? Porque o ano de 2026 vai ser um ano abençoado para todo mundo. Então, Igor, são esses os gráficos que você separou para a gente hoje. Muito obrigado por essa aula. Eu acho que foi muito esclarecedor para bastante pontos, né? Inclusive, eu já vou aproveitar alguns para começar 2026. Se bem que, inclusive, gente, eu utilizo dos serviços do Igor para essa finalidade, tá? Caso alguém aqui queira contratar o Igor para auxiliar nessa questão, por favor, entre em contato com ele. Ele vai deixar depois os contatos dele aí, né? É só entrar em contato com o Igor. O Igor é um excelente terapeuta e vai ajudar você com essa questão radiestésica para 2026 começar com tudo. Agora vamos lá. Nós estamos aqui nesse momento em 10 pessoas na sala, além do Igor e eu, e nós vamos abrir um pouco para as dúvidas. Nós vamos agora ter um espaço para que todos possam questionar, perguntar, desculpe-me, e saber um pouco mais a respeito dos gráficos. Então, quem quiser. Gente, espera aí, tá? Desculpem. Para quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida com o Igor, basta levantar a mão no aplicativo ou mandar a pergunta pelo chat que eu leio para ele e aí ele responde, tá? Ou quem quiser abrir o seu microfone, questionar o Igor diretamente, é só conversar com a gente que a gente faz aí a pergunta para o Igor e o Igor responde. Também eu sugeri ontem, né, Gui, a gente fazer até uma retrospectiva da aula, né, do curso inteiro, né, alguns pontos que vocês já falaram esse ano, alguns pontos que é bom salientar, né, por exemplo, o uso do vinagre, enfim, até as aulas do Ronald, que ele ajuda bastante. Né? E, inclusive, o Ronald foi o primeiro a levantar a mão aqui, Igor. Vamos receber a pergunta dele. Querido Ronald, bom dia, bem-vindo. Pode abrir o seu microfone e fazer a sua pergunta, por favor. Bom dia, Igor. Bom dia, Guilherme. Obrigado Muito bom pela dia. aula maravilhosa. Muito bom. Sempre aprendemos aí com vocês um pouco a mais. Gostaria de saber, essa radiestesia pode ser feita para outra pessoa? Por exemplo, a minha filha mora em outro país e aí ela tem alguma doença,
falta de emprego, e ela não sabe sobre essa, digamos, essa mesa que eu gostaria de fazer, mesmo sem o conhecimento dela. Pode ser feito? Aí tem um pequeno problema. A pessoa tem que saber, né? Toda vez que a gente abre a mesa, a gente tem que ter o consenso da pessoa, porque às vezes, Ronaldo, a mesa não vai responder. Aí a mesa vai ficar, é que nem a gente falou do pêndulo, o pêndulo não vai dar aquelas respostas certeiras, ou até mesmo quando a pessoa fala, faz aí. Mas a pessoa não só não acredita. O que eu sugiro é você conversar com ela e falar, olha, tô aprendendo as técnicas novas, você autoriza eu fazer isso? Ela vai falar que sim, ela não vai não descrer e nem crer, que aí é um ponto importante, aí que é muito legal quando a pessoa fica nessa dinâmica de que faz aí, eu quero, se der certo, deu, melhor do que aquela pessoa que paga pra ficar na dúvida, sabe? Aquela pessoa que fala, eu faz aí, eu sei que não vai dar certo, porque a pessoa já tá acreditando que não vai dar certo. Mas eu sugiro você conversar sutilmente com ela, ou ir fazendo aí como pai, como genitor, de uma forma que aquilo, né? Como é para o bem dela, não é para o ruim, vai fazendo. Mas eu recomendo você conversar primeiro com ela, sutilmente mesmo. Por exemplo, aqui em casa, minha mãe e meu pai são completamente contra. Mas às vezes eu faço, escondido. Eu falo, posso fazer oração? Aí eles fazem. Aí eles estejam, eu acabo fazendo aqui as minhas orações um pouco diferentes. Mas é bom a pessoa sempre estar ciente mesmo, Ronaldo, porque às vezes a energia não adentra, você vai, tipo, perder tempo. Mas como é sua filha, pode ser que funcione. Certo, Igor. Então vamos falar com ela e ver a possibilidade. Muito obrigado, Igor. Sim. Agradeço. Aí você fala que é uma prece, que é uma oração, que é só uma energia boa, aí ela vai autorizar. Acho que as pessoas têm esse receio de que, pera lá, que você vai decretar. Né? Por exemplo, o Guilherme vê, às vezes, eu passando por isso. As pessoas contratam e aí as pessoas não acreditam ou não querem melhorar, ou não só por isso, ou de fato não tem essa crença e nada acontece. Em contrapartida, tem pessoas que não, tipo, faz aí, que nem eu falei, e tá super certo. A mesma coisa com carta, outras terapias também. Perfeito, muito obrigado. Ficou mudo, Gui? Desculpa, liberei aqui. Ô, Igor, só uma pergunta. Você ainda está projetando alguma coisa aí no seu computador? Não. Não? É porque aqui como se estivesse projetando, mas enfim. Ronald, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos aproveitar aí os benefícios da radiestesia, vamos usar em todos aí. Você vai ver que as coisas vão funcionar. O Ronald é um médico incrível, gente, porque Sim. além da prática da medicina contemporânea, ele alia isso com a saúde holística integrativa, melhorando muito a saúde dos seus pacientes, né? Eu queria estar lá no Sul só para ser paciente do Ronald, inclusive. Gente, vamos lá agora, o Ronald já concluiu a sua pergunta. Quem mais quer perguntar alguma coisa? Quem mais quer trazer mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui, Igor. A Tânia trouxe uma mensagem para a gente, nossa querida Tânia, Sim. bom dia. Vou usar esse símbolo no remédio, que tem efeito colateral, para um tratamento que vou fazer com alopático, para artrite reumatoide. Uhum. Muito bom, Tânia. Use sim, coloque uns símbolos lá, coloque o remédio dentro do símbolo, faça a ativação. Se possível, use o pêndulo, como o Igor explicou, que você vai ver como vai funcionar, né, Igor? Sim, ativa ele. Por exemplo, até uma coisa que eu ainda não fiz, mas orientaram, é você criar sua própria fórmula. Aí a gente já vai entrar um pouquinho mais para radiônica misturado com reiki. É que nem eu falei, a alta vitalidade você coloca água em cima e deixa ali absorvendo a água, né, energia para você tomar. Ela falou que o mesmo pode ser feito com remédios, ou seja, você pega ali uma fórmula de um remédio, por exemplo, anador, coloca ali a fórmula que tem, e aí anota no papel e coloca uma água em cima e você vai tomando, aí você pede para aquela mesa, aquela parte ali, o tempo, né, o tempo que você pode tomar, ou quantas cotas são, porque ali tem um numeral também, e aí você vai tomando, faz um floral, na teoria, né, um floral, uma coisa etérica, porém, entretanto, por todavia, ajuda. Eu ainda não fiz, confesso que não, mas é uma coisa que eu ainda sei que eu vou usar. Mas é muito bom. É igual mesmo o Ronaldo fala muito sobre aquele remédio que também, né? A gente não pode falar muito aqui. Aquela mesa que eu falei do tempo, também o Guilherme usa, acho que o Ronaldo também usa. É uma mesa que, às vezes, a gente não sabe quantos dias a pessoa tem que tomar aquele medicamento, aquele remédio,
e ali a mesa dá aquela ajudada, né? Quando os dias são, ou a pessoa pergunta para o pêndulo, são 1, são 2, são 3, assim vai. Perfeito, com certeza. E, Tânia, daqui a pouco eu vou pedir para o Igor mandar tanto os slides quanto esses símbolos num arquivo em PDF lá no nosso grupo, tá? Para vocês terem acesso e utilizar esses materiais aí da maneira que considerarem melhor. Bom, o Ronald perguntou se você pode mostrar a mesa radiônica que você tem, Igor, ou alguma outra mesa. Peraí. Eu vou aproveitar também e pegar a minha aqui, que a minha está sempre aqui na mesa, eu vou pegar ela para mostrar para vocês. Gente, enquanto o Igor foi buscar a mesa dele, eu já vou aproveitar e mostrar a minha aqui para vocês, tá? Que é essa que eu uso. Essa daqui é uma mesa convencional, é uma mesa padrão, né? Que eu acho que serve para todo tipo de ocasião. É uma mesa simplificada. Por quê? Porque aqui a gente tem um relógio radiestésico, como o Igor tinha mostrado, com todas as informações necessárias, né? A energia, o biômetro, horários, caso você queira saber, e o sim, o não e o neutro. Então a gente precisa, tudo que está aqui, a gente tá nesse campo radiestésico necessário aqui, né? E aqui nós temos esse círculo, aonde a gente consegue identificar as questões que o paciente está passando. Então, todas as questões principais na vida de uma pessoa, né? Desde o campo físico até o mental, etérico, e outras questões também importantes, influências externas, a gente tem aqui nesse círculo. Aqui a gente coloca o testemunho da pessoa, né? Ou o testemunho do que a gente quer saber, ou a gente coloca o nosso óleo de cannabis, ou coloca o nosso produto natural, o que a gente quiser utilizar aí para melhorar a questão. E aqui também, se a gente for fazer uma radiestesia presencial, a pessoa pode se conectar diretamente aqui, nesse campo, onde ela coloca o dedo dela, e a energia dela vem imediatamente para a mesa. Uhum. E essa questão também é para a entrada energética, né? É muito importante isso aqui numa mesa radiestésica, porque aqui a gente conecta a energia da pessoa, abrindo a porta de entrada da mesa para a energia da pessoa entrar. Então essa daqui é o modelo mais básico, e geralmente custa cerca de R$100 no Mercado Livre. Pronto, Igor, já falei o que eu precisava, pode falar você agora. Sim, até essa parte aí, Gui, já que se você quiser mostrar de novo, essa parte que é o norte, essa aí à direita. Isso mesmo, o norte da mesa, né? Gente, é uma coisa muito legal na mesa radiônica. A minha não tem. Aqui, ó. O norte da mesa é esse aqui. A gente saber o norte, porém é aquilo. A gente trouxe isso ano passado nas técnicas Fei Shui, a gente tem que saber o norte. Você sabia, Guilherme, que até do pirâmide, sabe essas pirâmides que a gente tem em casa? A gente já falou você não sei se tem. Enfim, as pessoas têm em casa, a gente tem que saber o norte daquela pirâmide. Então, o que você faz? Você pega o pêndulo, aqui eu não tô com ela fácil aqui, mas vamos supor que esse meu vidrinho de alfazema quadrado seja uma pirâmide. Você vai perguntar cada quadradinho da pirâmide para saber se é o norte. E aí ele vai responder, você vai ter que ver no celular, né, onde que é o seu norte, porque hoje em dia tem aplicativo para isso. Mas aqui, Ronaldo, eu vou mostrar minha primeira mesa. Aqui foi a do Conindu. Esse aqui eu já até mostrei para vocês algumas vezes. Aqui é do Conindu. Então aqui a gente tem, aqui embaixo, é uma folha 4, né? Simples. Aqui tem os cômodos da casa, porque na teoria a gente faz o quê? A gente pega aqui o Koni Hindu e vai passando em cada chakra. Então aqui, o chakra básico, que é o primeiro. Então eu começo pelos símbolos. Então aqui eu coloco o nome da pessoa, do consulente. Eu vou até pegar aqui uma folha. É mais ou menos assim, por exemplo, para vocês verem, aqui é meu próprio nome, que está dentro de uma 4 mesmo, com 9 símbolos, com 9 círculos, que é aquele símbolo de proteção. Aí você pega esse papel, aqui é um post-it que eu cortei e deixei aqui, coloca aqui na mesa. Geralmente eu gosto de colocar um cristal em cima, aí vai muito com a intuição, né? Geralmente é muito o quartzo para mudar, transmutar. Aqui é o Actronus, não sei nem falar isso, mas é uma régua que você mede a energia da pessoa. Geralmente, ela tem que ficar aqui, que aqui, este aqui é 6.500, 6.000.
Se a pessoa estiver para baixo, aqui o campo dela já está propenso a doenças, ou seja, câncer, a outros tipos de doença também. Então, se estiver muito para baixo, a pessoa está muito ruim. Geralmente, a gente pega uma pessoa que está no 6.000, que por mais que está abaixo, é o normal da sociedade contemporânea. Óbvio, é ótimo quando está 8, 9, geralmente é isso mesmo, Raquel, que aqui nessa mesa dá esse nome aqui ao contrário, mas é a medida em Póveos. Eu simplesmente falo que é uma régua de energia, mas é muito boa. Recentemente eu fiz, para mim, tava 8.000, e aí eu fiz a outra mesa que eu vou mostrar para vocês agora, e aí foi para 9.000, 10.000. Aqui é a mesa de Conindu, aqui é o símbolo também, turbilhão, então são símbolos que eu uso toda vez que eu faço Conindu. Aninho chakra, aqui é um ponto de imunidade também, então para gripe, covid, essas doenças que são mais, como que a gente pode falar, mais comuns da gente contrair, aqui o campo de imunidade fica reforçado e aí a gente não contrai essas doenças. Aí, como todo mundo tem uma cozinha na sua casa, tem uma sala, né, tem quarto, banheiro, aí aqui tem vários quartos, aí você pode perguntar para a pessoa, a lavanderia, aí eu limpo todos os cantos com o Conindu. Se vocês quiserem, até pega um Conindu para vocês verem aqui daqui a pouco. E aqui a minha mesa, minha segunda mesa, é essa daqui, que é do floral. Então, como eu falei, o floral a gente tem 48 florais. Então, aqui é o medo, insegurança, indecisão, né? Então, cada parte representa um chakra, né? E aí, cada floral tá nesse campo. Então, a gente tem que perguntar um por um. A pessoa precisa de um, de outro, de outro. E aí, a gente vai perguntando, e no final vai dando ali uma soma de 5, 7 florais para as pessoas. A mesma coisa aqui, ele tem uma régua. Aqui, esta régua vai até 60 dias, por causa que geralmente o floral faz 45 a 60 dias, né? Ou até mesmo menos, dependendo da contracota da pessoa. Então, o testemunho aqui, aqui também fica o tecanato, o tecácuno, que é onde fica o testemunho. E aqui a minha mesa mais recente, que é a maiorzinha, aí aqui ela tem todos os símbolos, nossa, não sei nem como que eu vou mostrar isso. Aqui tem os símbolos, aqui também os chakras, que é muito bom. E aqui, para vocês entenderem, eu coloco o nome da pessoa aqui, ou a pessoa coloca o dedo em alguma parte da mesa aqui, para se conectar a ela, quando está pessoalmente. E aí eu pergunto um por um, né? Se a pessoa precisa ativar o símbolo de Ejoá, o turbilhão, o diafragma, que também é bom para limpeza. Harmonia, eu não coloquei no slide, mas eles, a gente é notório e fácil de entender o que eles são. Tem o Fidelidade, tem esse da Prosperidade, mas já conectado ali um pouquinho com a energia dos arcturianos, que é uma mesa mais focada neles. Tem a Santa Esmeralda, né, que aqui também é a mesa focada ali para os 7 raios, para os arcanjos, enfim. E aqui tem esses outros símbolos, que aqui a cura multidimensional, que aqui é os arcturianos. Aqui a câmara preidiana. Adriana, eu vou pedir para o Guilherme falar isso, porque o Guilherme ama falar essas partes de Ashkravich. E aqui é a chama trina, que aí é os mestres ascensionados, enfim, a mestra Nada, o mestre Mora e o mestre Branca, eu acho, que é o da prosperidade, que aqui é a junção, né, resumidamente sobre os mestres ascensionados, né, é o amor, a ação e a prosperidade. Então essa daqui é uma mesa a minha mesa mais recente, que é a que eu mais gosto de fazer. Aí depois eu mando no grupo a foto de como ela é. Então, reiterando, a gente coloca lá o testemunho, que nem eu falei, pode ser um post-it, um pedaço de papel qualquer, sempre assim, redondo. Não tá muito redondo esse, mas foi o que eu consegui. Aí eu coloco aqui no testemunho. Aqui eu tenho um truque. Eu coloco o quê? Eu deixo um pouquinho de sal e um pouquinho de água perto, porque a água e o sal, né, energeticamente falando, é a vida. Então a gente molha só um pouquinho aqui o papel, aqui não vai dar para ver, mas ele tá um pouquinho áspero de sal, um pouquinho borrado porque tava com água, e o grafite, né, quando molhado solta um pouquinho, para você ativar aqui. E aí eu alinho o chakra da pessoa por aqui, ou coloco os cristais, e aí eu pergunto um por um. Teve uma vez que no tratamento, quando eu fiz o curso, na verdade, a gente faz um mapeamento antes, com todo o arquivo que eu vou mandar para vocês, a gente faz um mapeamento de coisa por coisa, desde a parte da alimentação, a campo energético, de prosperidade, enfim. E aí eu perguntei para cada campo,
Por isso que a mesa, às vezes, é muito cara, porque a cada campo a gente vai perguntar para uma coisa diferente. Então, o anti-magia da mulher, eu juro, eu coloquei, acho que uns 10 cristais para cada departamento, ou seja, insônia, coisa simples, né? Insônia, dor no corpo, dor de cabeça, parte quântica, aí tudo vinha para cá. E aí o campo da prosperidade. Então, essa daqui é a minha mesa mais recente, Ronaldo. Aí eu vou mandar para vocês também no grupo lá a apostila que a gente tem. Agradeço a gentileza, Igor, de mostrar suas mesas. Muito obrigado. Imagina, qualquer coisa depois me manda mensagem que eu faço uma para você sentir. Há pessoas que são sensíveis, que nem você falou, tá em outro lugar distante, sente um conforto na hora, quando as pessoas são mais sensitivas. Outras nem tanto, mas é uma energia muito forte. Acho que dá para sentir assim uma tranquilidade. Gui, você quer falar sobre o grafite? Eu quero. Bom, gente, dada aí a questão das mesas, o Igor mostrou as mesas dele, eu mostrei a minha aqui, que a gente usa bastante. Adriano, é o seguinte, agora, a questão do testemunho, é importante que ele esteja escrito com grafite, porque o grafite, tanto dentro quanto fora da saúde integrativa, ele é um condutor de energia, tá? Então, quando eu escrevo o seu testemunho com grafite, do seu nome, a sua data de nascimento e o seu documento, caso eu queira colocar também, o grafite, ele ajuda a me conectar holisticamente com a pessoa que está na mesa. Então, a energia flui melhor para quem está no testemunho. Então, sempre que a gente vai fazer o testemunho da pessoa para colocar em algum dos gráficos ou para colocar na mesa radiestésica, a gente escreve com grafite, pode ser a lápis, pode ser a lapiseira. A gente faz a ativação com pêndulo para o grafite chegar na energia máxima dele, tá? A gente consegue ter essa conexão energética máxima com a pessoa. Então, a finalidade é essa, tanto holisticamente quanto fora disso mesmo, né? Inclusive, uma coisa bem curiosa, no acidente nuclear de Chernobyl, o que ajudou a usina a explodir foi justamente o grafite, né? Porque a usina tinha hastes de boro para conter a energia. Quando essas hastes de boro entraram dentro do tanque energético, elas tinham pontas de grafite. Então, essas pontas travaram, não deixaram a haste de boro entrar, e aumentaram ainda mais o fluxo energético da usina. Então, para você ver como o grafite ele é um potencializador de energia e um condutor energético muito bom também. Então, assim, a gente está falando de uma situação grave, mas também de uma situação boa aqui, tá? A gente quer que você use o grafite para melhorar o seu testemunho. Então, o grafite ele vai conduzir melhor a energia do que está na mesa até a pessoa que está dentro do testemunho. Pode ser você, pode ser uma outra pessoa que tenha autorizado. O Gui, já que o pessoal está interessado na aula, eu vou só mostrar rapidinho, prometo que é rápido, o T-Pad. Também aqui, eu tenho um Google rapidinho, mas é isso, gente. Vocês podem pegar e imprimir essa folha e plastificar como a minha que eu mostrei para vocês na minha primeira mesa. Pode ser feito assim também. Aqui a imagem tá ruim porque é da internet, mas a gente acha em alguns sites bem legais. Então, por exemplo, o pet. Às vezes a gente não tem o nome do pet, nosso próprio pet vizinho. O que vocês pegam? Um pedacinho de pelo, coloca no Turex e coloca aqui no Tecanato, no Tecacono. Eu falo Tecanato, mas é Tecacono. Coloca bem aqui. E aí você faz todo o mapeamento, faz saneamento do chakra. Tem mesas assim específicos também sobre mais diferentes, com formatos diferentes aqui no cantinho, ó. Então, aqui, tá vendo os petzinhos aqui em cima, bonitinho? Aí tem uma mesa específica para cachorro e para gato, com mais símbolos aqui, acho que até é o Shokurei, o Shereiki, que já é do Reiki. Enfim, mas tem inúmeras mesas que vocês podem aprender os símbolos, que nem esse aqui, que é a boa maioria que a gente falou aqui em aula, que você consegue aprender ele e usar de uma forma bem quântica. E essas mais simplificadas também, que é só o chakra, enfim. Aqui você pode colocar o dedo do dono, mas eu particularmente gosto de colocar ali o símbolo, o pelo do animal. Ou até mesmo, gente, quando aqui em casa, né, que nem eu falei, como eu moro com minha mãe, com meu pai, às vezes você fala, tá aqui um pedacinho do fio do cabelo, bem bruxa mesmo, bem ancestral. Pega um pedacinho do fio do cabelo, coloca no Turex e coloca em cima da mesa. Turex que eu falo, gente, é você fechar, sabe? Tipo, plastificar aquele DNA, que também serve muito bem, que nem o Guilherme falou sobre o grafite, que ele se conecta, que nem eu falei, pega um pouquinho de sal refinado, pode ser sal refinado, gente, por mais que a gente abomine o sal refinado, aqui, como a gente não vai usufruir no nosso corpo,
pode pegar o sal refinado para adentrar nesse campo de energia e um pouquinho de água, mas assim, molhou o dedo. Só, tipo, molhou o dedo na água, passou em cima do papel. É só isso. E você já vai ter uma sensibilidade maior também para trabalhar com a pessoa, que nem é o caso do Ronaldo. Eu acho que se ele pegar, assim, uma mesa e fazer isso, você pode pegar e colocar ali em cima e ativar a mesa bonitinho, que nem eu falei. Quando a intenção é boa, pode ser feita. Porém, como terapeuta, a gente sugere sempre pedir a permissão da pessoa. Pode falar, Pois Ronaldo. é, e agora, Outra eu pergunta tenho. aí, aproveitando aí. Sem usar a mesa radiônica, só usando o pêndulo, por exemplo, eu posso fazer uma prece, um pedido, eu quero Pode. mandar energia positiva para a saúde da minha filha, Uhum. e usar meu pêndulo e fazer assim, ó, a toda velocidade, Sim. a favor do relógio, e só com isso, assim, digamos, fazer 1 minuto, e isso já manda uma energia positiva para ela? Sim, 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 sim. Aí o que eu sugiro? É uma mão você pegar o pêndulo. Deixa eu pegar aqui o pêndulo. Você pega o pêndulo com a mão e com uma outra você fica passando aquele decreto, como se fosse uma oração mesmo na mesa. Ou também, Ronaldo, você pode comprar esses cristais, assim, super baratinho. Aqui eu coloquei em um copinho, mas aí tem um monte aqui dentro, assim, um monte. Mas é bem pequenininho mesmo, não precisa ser aqueles cristais grandes de terapeutas. Por exemplo, esse daqui eu uso naquela parte do corpo da pessoa, sabe? Ali no chakra. Então, pode ser pequenininho, não precisa ser muito grande. O que vale é a intenção, de fato. Então, eu recomendo você comprar esses cristais e pegar uma mesa assim online mesmo, depois eu mando para você, e qualquer coisa na 4 mesmo, na folha de impressa, você já começar a fazer. Ou fazer que nem a gente fez também no começo. Pega esses símbolos assim, 10 por 15, o tamanho normal, grandinho, e imprime. Na Shopee também tem esses símbolos que o pessoal usa. Qualquer coisa, se você não quiser a mesa, que nem eu mostrei essa mesa aqui, você pode pegar esses símbolos, porque eu confesso que eu usei esses símbolos durante 7 anos, então Ah, também maravilha. Pode funciona. ser então só o símbolo com uma Sim, mão, aí escreve o é, o, decreto que o você quiser, testemunho. né? Pode colocar só o nome, que nem eu mostrei aqui, o nome do post-it, aqui, esse nome, você coloca só o nome completo de padismo, o dia, mês e ano, como ela tá longe, e aí eu até esqueci, se a pessoa estiver muito longe, ou se tiver aquela coisa, coloca o endereço embaixo de tudo. Não precisa ser grande, pode ser uma letrinha bem pequenininha mesmo, no carrancho, que a gente fala, mas coloca o endereço da pessoa também, que é legal para energia, bem cartesista, né? Cartesista que faz isso, quando eles emanam as preces, eles mandam um endereço. E coloca assim no meio. Aí E você eu peguei ativa. a unha de minha filha. Filha, me Sim. deixa um pedaço de tua unha e depois eu vou te mandar uma energia aí. Ela Ah, viajou, me deixa um pedaço de unha. mas então já ela deixou, ó, então já pode. Pega Então, ela, coloca no símbolo qualquer coisa, coloca um símbolo e você vai sentir, Ronaldo, você sabe usar o pêndulo, né? isso, sei. Então, na hora que você vai ativar, você vai ativar, eu ativo, por exemplo, 9 círculos, eu sugiro qualquer coisa, todo mundo aqui na aula, uma coisa que eu já fiz, pegar uma folha dessa mesmo, colocar o nome das pessoas, ou se puder pegar o cabelo, coisa do tipo, DNA, colocar aqui dentro e deixar numa caixa, dentro do guarda-roupa mesmo, numa caixa de sapato. Porque aqui é o 9 círculos, então tem os 7 círculos, né, dos mestres ascensionados, e aí cada religião vai ter a sua denominação, e aí vai ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a mãe, né? Jesus, Deus e o Espírito Santo fazendo a proteção daquela pessoa. Tanto que, Ronaldo e pessoal, a primeira vez que eu ouvi esse símbolo, a professora mostrou um relato muito forte. Ela falou que ela tinha acabado de conhecer esse símbolo e ela colocou no carro dela e no carro da filha. E a filha trabalhava à noite como. O que ela era? Aquela coisa de. Parece radiestesia. Raio-X, como que é o nome daquela coisa? Sabe aquela tomografia? Enfim, Ressonância. ela trabalhava em ressonância na parte da noite. E aí, na hora que ela vinha embora, ela pegou uma rodovia e aí um motorista de um caminhão cochilou, jogou o caminhão para cima dela, o carro capotou, parou dentro do rio, deu PT no carro, só que a parte que a moça estava, não aconteceu nada. Então, o símbolo
protegeu. E aí a gente colocou no carro do Guilherme, no carro aqui de casa, e de fato dá para sentir que o carro fica mais protegido de coisas assim do tipo de assalto. Enfim, então é bom colocar também coisas materiais, que nem eu mostrei para vocês no meu celular, com o símbolo da prosperidade, e também em carro. Então, acho que é isso, Ronaldo. Qualquer coisa, daqui a pouco eu já mando símbolos para você, você pode imprimir, que nem a gente fez. Imprime o que sua intuição pedir, coloca assim, rapidinho, usa o pêndulo vai ativar. Sinceramente, não demora nem um minuto em cada símbolo, sabe? Você vai ativando, 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 ele vai perdendo a força, e aí você vai se desconectando, agradece aquele símbolo, passa para o próximo. Muito obrigado, Igor. Agradeço. Perfeito. Então agora o Ronaldo trouxe as dúvidas dele e eu tenho certeza de uma coisa. Agora ele tocou num ponto sensível para muita gente aqui, que são os pets, né? Quem não tem pet em casa, muitos dos nossos alunos têm pet e buscam uma saúde melhor para ele também, né? Então é bom sempre a gente frisar. A radiestesia também serve para os pets, para os pets da sua casa e para os animais também que vivem com você, tá? Você pode aplicar nos animais diretamente, porque vai ter uma excelente funcionalidade. Gente, quem mais quer fazer alguma pergunta? Quem mais quer trazer alguma reflexão? Alguém mais quer falar alguma coisa? Tem dúvidas? Eu tô vendo que a Edneia tá com a câmera aberta num lugar bem bonito aí, né? Parece que o local aí que ela tá é um local bonito, tá curtindo? Ou não sei se é um fundo, não dá para ver muito bem daqui, né? Mas enfim. Eu tô vendo que ela tá acompanhando a aula com a gente. Se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? A Adriana também já fez algumas perguntas, já respondemos todas. A Wanda tá quietinha hoje, não quis falar nada. A Raquel também hoje não trouxe muita, só trouxe lá da medida em BOVs, né? Mas não trouxe nenhuma pergunta. Bom, gente, alguém mais quer perguntar alguma coisa? Alguém quer mais trazer alguma reflexão, falar alguma coisa? Então é isso, gente. Então acho que a aula de hoje é isso. Estamos concluindo a nossa aula, mais uma aula especial. Essa é a última do ano. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo do curso. Esperamos que isso tenha melhorado a sua saúde de alguma forma e que possa te trazer aí cada vez mais um contato melhor consigo mesmo. Então nós vamos ficando por aqui, né? Vou deixar para o Igor concluir a fala dele. Vou abrir o espaço para ele concluir a fala. E quem quiser falar mais alguma coisa também, depois do Igor, pode falar. Eu acho que até um adentro aqui que eu tô lembrando, eu já até tô mandando no grupo. Há algumas preces também, viu? Como o Ronaldo vai fazer, outras pessoas também vão fazer, e qualquer pessoa vai fazer. Eu acho que é bom ter, porque às vezes, que nem eu falei, a gente acaba entrando no campo energético de pessoas e às vezes a gente acaba entrando em um campo que não é muito legal. Então, às vezes é bom ter uma proteção. Então, eu sempre faço... eu faço perdão, eu faço a prece do Pai Nosso, Santo Anjo, essas preces mais comuns. Mas há algumas outras preces, por exemplo, de São Miguel, enfim, eu vou mandar lá no grupo, e aí quem quiser também fazer um pouco antes é bom. Acho que é só isso que eu ia falar mesmo, vai ser dentro. Perfeito, então, gente. Então a gente agradece a aula de hoje, agradece aí você ter assistido conosco esse conteúdo. E até a próxima aula. Acompanhe o nosso grupo e as nossas comunicações aí para as próximas etapas do nosso curso. Um grande abraço, um bom ano novo para você, que seu ano comece maravilhoso, que comece bem, e até a próxima aula. E pode abrir pode abrir aí o microfone agora para dar um tchauzinho para todo mundo. Tchau, bom ano novo para todos. Tchau, feliz ano novo. Hoje eu tô aqui, ó, em casa. Se cuidando, importante, né, Tânia? E a Edneia também ali, se cuidando. Um bom ano novo para vocês. Vocês também. Tchau, gente. Brigadão, viu? Gratidão, brigadão. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Raquel. Tchau, Rita. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Muito obrigado. Gratidão. Gratidão, Tchau, gente. Ronaldo. Obrigado, viu, Um Rô? abraço para você.